Vamos então ouvir o técnico Márcio Nunes sobre o resultado do jogo de hoje. Resultado, eu tenho que falar para vocês o que eu falei para os meus atletas no vestiário. Heróico. Aguentar uma pressão dessa. Falar da arbitragem, às vezes quando acontece derrota, ou as coisas não dão certo, é muito fácil. Mas hoje o que a gente viu foi totalmente inverso. O Roger Goulart, o quarto árbitro, me falou para mim que não foi o Bindé, e não foi, todos viram, foi o Feijão. Se ele desse o cartão pro Anderson Feijão, expulsasse, tudo bem. A pressão no primeiro tempo dos atletas e de todo mundo foi devido a ele expulsar o atleta que não fez a falta. E começou a minar. Naquela mesma situação ali, ele deu diversos cartões amarelos. Pô, os caras têm que sair aplaudidos mesmo, porque foram homem pra caramba. Não se jogaram, não simularam, ficar com o jogador a menos para acabar a partida. Foram heróicos, o William Ribeiro sentiu o adutor. Os caras cansados, caindo por cima da bola. Minha expulsão. Eu voltei pro intervalo, o Roger veio me comunicar que eu estava expulso. Eu disse, por quê, Roger? Não, porque ele falou que o teu atleta mandou ele tomar longe no primeiro tempo e ele esqueceu de que saiu técnico, né? O Rafinha Carletti. Mas então por que ele não tirou o atleta e me tirou também? Que é o que diz o regulamento. Deixou eu voltar, não conversei nada com ele e me tirou do banco. Parei um pouquinho. E sem outras coisas que ele falava. Vocês têm que ser eliminados. Vocês isso, vocês aquilo, não posso falar agora abertamente aqui. Mas o que se viu hoje foi uma extrema sacanagem. Sacanagem. Mas estamos vivos. Estamos vivos, 4 pontos. Creio que com 10 pontos entre. Temos 2 partidas, temos 6 pontos a disputar. Por que não? Falei para eles agora aqui, quantas vezes vocês saíram? Quem esperava que a gente não fosse cair no gauchão? Todos contavam. Pegar Veranópolis lá, Grêmio em casa, o São Paulo está rebaixado. Eu sei que a imprensa aí fora, não digo vocês aqui, a imprensa de fora, o pessoal do mundo da bola, no futebol gaúcho, dava o São Paulo como rebaixado no campeonato gaúcho. E esses caras foram o homem e salvaram o São Paulo. Salvaram o São Paulo, saíram ovacionados. E eu falei para eles ali dentro, nós vamos fazer 10 pontos e nós vamos classificar. E diante do jogo do 15 aqui, vocês vão sair ovacionados de novo, aplaudidos, porque a gente vai classificar, vai passar o São Paulo. Os caras trabalham, cara. Os caras trabalham pra caramba no dia a dia. Quem acompanha, alguns de vocês vêm no treino aqui. Tem uns que não vêm. Tem uns que não vêm e falam, às vezes, só dia de jogo, mas não acompanham o dia a dia. Dificuldade que todo mundo sabia, todos os atletas que vieram eu trouxe sabendo da realidade financeira que tinha o São Paulo. Em nenhum momento os caras se esquivam, deixam de treinar a sério, porque tem dificuldades aí fora no dia a dia da nossa estrutura. É sabido deles, quando eles vieram sabendo sobre isso. E aí foram coroados com esse empate. Um empate que, poxa, os caras seguraram, cara, uma pressão enorme aí. O que nos fizeram hoje é uma extrema sacanagem, vou repetir de novo. Vamos trabalhar, botar os pezinhos no chão, terça-feira a gente volta a focar para ver o que a gente ainda vai buscar nessa competição. E até nisso que eu ia perguntar, como é que fica o trabalho para terça-feira? Porque tu perde 2 titulares e um reserva importante, todos são, mas o Carletti foi a primeira opção a partir no jogo de hoje. Como é que começa a reconstrução dessa equipe? Sem o Bindé, que é um jogador muito importante, e o Júlio Abu, que é o cara da frente, que tem uma importância tão grande nesse teu esquema. Verdade, o Júlio Abu é uma referência técnica, referência, né, para a torcida, para o time, uma perda muito, muito importante. Se eu te falar alguma coisa agora de mudanças de nome, com o quente, o calor do jogo ainda, eu vou estar me precipitando. Vou conversar com a minha comissão, vou conversar com o Fábio agora, para a gente analisar, até a questão da representação, né, aqueles que não jogaram, para a gente ver uma melhor estratégia, porque temos um jogo fora, um jogo difícil. E deixa todo mundo na briga, porque deixou até o 15 agora com esse empate nós segurando. O 15 pega o Brusque lá em Piracicaba e vai às verdas com o Brusque. Por isso que eu falo, 10 pontos ainda eu acredito muito que a gente possa entrar. Claro que de repente um saldo de gol vai fazer a diferença lá no fim. Mas enquanto nós tivermos chance matemática, nós vamos lutar até o final. Márcio, você falou no caso com relação ao William. O William chegou essa semana e já fez aí uma boa apresentação. O William saiu com lesão, ele é lesão para o próximo jogo ou você conta com ele para o próximo jogo? A gente vai ver aí, pedir uma urgência para o departamento médico, uma ressonância já amanhã de manhã para ver a gravidade do adutor. Ele sentiu o adutor pesado, não quis sair, fisgou o adutor dele, ele vinha de uma sobrecarga muito grande, ele estava numa avenida, subiu uma avenida na divisão de acesso, um jogador de extrema velocidade, e ele falou para mim que vinha com desconforto. E aí ele veio, já estava acertado com a gente há bastante tempo. Não posso te dizer agora o que é, se ele teve uma lesão, perguntei para ele se deu aquela fisgada que a gente sabe que é a fisgada de lesão ou se só embolou, pesou pela sobrecarga, né? Correu sozinho ali muitas vezes
Então a gente vai ver com o departamento médico amanhã um exame mais específico para a gente ver se pode contar com ele ou não. Mas espero que não seja nada grave, que a gente possa contar com esse atleta que vai ser muito importante para nós no decorrer do campeonato. Falar um pouco sobre a partida, Márcio. No primeiro tempo a impressão é que era um jogo muito parelho, com as duas equipes produzindo bastante chance. O São Paulo teve um a menos, voltou, conseguiu fazer um placar favorável, fez 1-0, depois tomou gol de empate, e aí eu acredito que nenhum treinador, né, espera ter 3 jogadores a menos decorrer de uma partida. Como é que tu avalia a atuação do time no primeiro tempo, 11 contra 11, depois com as 3 expulsões, como é que tu conseguiu armar o teu time aí para conseguir segurar o Brusque nessa reta final de partida? A gente enfrentou uma equipe de muita qualidade, o Brusque tem qualidade. Manteve uma boa base do Campeonato Catarinense, onde eles foram o 3º ou 4º lugar, tiveram uma bela campanha no Catarinense. E a gente sabia que tinha que se expor um pouco. Eu prendi a minha primeira linha defensiva, não queria que os laterais subissem para que o restante da equipe atacasse. Algumas vezes eles saíam jogando e isso no balanço defensivo prejudicava, eles conseguiam ter um avanço do nosso campo. Mas era um jogo equilibrado, como tu falou. Era um jogo equilibrado, um jogo estudado, um jogo do detalhe. E a gente sabia, a minha substituição no primeiro tempo ainda do Leomir pelo Willian, exatamente porque também o lateral esquerdo estava com o cartão amarelo e pela velocidade do Willian Ribeiro. Nós ia forçar o jogo por aquele lado. Mas aí quando tu volta para o segundo e começa o desmanche, ainda no primeiro tempo perde um jogador e depois na sequência tu faz 1-0 e começa a perder jogador expulso, não tem. Mas os caras souberam defender, isso é fruto do trabalho que muitas vezes a gente faz, um trabalho de ataque contra a defesa, a postura, a entrega deles, em nenhum momento se deram por vencido. Estão de parabéns. Mas como tu colocou muito bem, era um jogo equilibrado, jogo estudado, jogo de detalhe. Eu falo para eles, o detalhe te faz perder e te faz ganhar jogos. Em Santa Catarina contra o Brusque, o detalhe de uma situação de desorganização que a gente comentou durante a semana, que aconteceu lá, nos fez perder o jogo por um placar até elástico, de 3-1. Por esses detalhes, de não cumprimento de função. Hoje foi extremamente o inverso. Foram muito eficientes, de entrega, tática, acima de tudo. Fizeram uma linha defensiva, foi um ataque contra a defesa hoje e o Brusque não entrou na nossa defesa. Márcio, como é que foi para ti comandar a equipe na segunda etapa do lado de fora do gramado? Basicamente na condição de torcedor ali junto à tela. Como é que foi para ti essa experiência? É difícil assim, porque eu cuido muito, no intervalo eu falei para eles até a questão da disciplina, né? Eu não gosto muito assim, ó. Eu sou um técnico enérgico ali na beira do campo, gosto de falar com o meu time, tá interagindo bastante, mas nunca com a falta de respeito com a arbitragem. E eu perguntei pro Roger Goulart por que ele me expulsou, ele falou por quê, mas fica tranquilo que não vai botar nada, não vai sobrecarregar na súmula, porque ele te expulsou por outro motivo, te tirou, aí é difícil. Eu não consegui comandar minha equipe ali à beira do gramado para uma situação melhor, ali fora, mas muito bem instruído pelo meu auxiliar, o Fábio. E a gente fica como torcedor ali, né? Todo momento com comunicação com o preparador físico Matheus, com o Fábio, e graças a Deus deu tudo certo. Claro que após um jogo como esse, Márcio, é difícil avaliar individualidades, né? Às vezes é melhor falar do coletivo do que sobre a individualidade, mas eu gostaria de falar sobre 2 jogadores. O Fred Saraiva, que no segundo tempo teve a difícil missão de marcar o Ronael, que era praticamente um ponteiro esquerdo ali do time do Brusque, e também a estreia do Willian Ribeiro, que, na minha opinião, quando entrou no final do primeiro tempo, foi a principal situação ofensiva do São Paulo. Como é que tu avalia a situação desses 2 jogadores, Fred Saraiva até se sacrificando pela equipe e o Willian Ribeiro fazendo a sua estreia com a camisa do São Paulo? O Fred, às vezes, vou te falar, ele pode ter sido questionado no primeiro tempo, tecnicamente, em questão de ataque, pela função que ele exerce. Mas, taticamente, pro grupo, pro time, ele foi muito bem, como tu falou. É difícil marcar o lateral Ronael, ele é um meia de origem jogando lateral. Ele sai toda hora e tinha que suprir. O Júlio Abu é um jogador de força, mas de estrutura física forte. Ele não consegue fazer esse vai e vem todo o tempo e acaba sobrecarregando o Fred. Pode observar que várias vezes eu troco o Fred de lado para que o Júlio respire. E a situação era que, com a tirada do Leomir, botar o Júlio Abu mais próximo, porque tem estrutura física para reter a bola, aproximando do Pilões, e aí a gente tem velocidade dos 2 lados. Não ia ter que compensar. Aí o Fred ia se soltar, porque ia ter o Willian Ribeiro de um lado, Fred do outro, Júlio Abu centralizado, perto do Pilões. Que é a proposta de jogo que a gente tinha, era o 4-4-1-1-1. Né, 1 mais 1 para não deixar o Paraíba tão sozinho na frente, porque precisávamos ganhar o jogo.
Era a proposta essa, vencer, buscar os 3 pontos, mas aí a gente acaba perdendo um jogador, tive que baixar o Fred Saraiva para lateral, tivemos que mudar, fazer 2 linhas de 4. Foi muito bem o Fred lá naquele lado, muito bem, se portou de maneira muito boa. E aí a gente, falando do William, conheço ele como... Joguei com ele quando atleta, joguei com ele, sabia dessa velocidade. Em um lance, ele foi decisivo. Uma que ele arrastou da direita para dentro, em diagonal, quase saiu a situação de gol, e na outra ele fez o gol. Aí tivemos ainda a chance do Pilões, né? Tivemos a chance do Pilões lá, podia ter definido a partida, aí 2, daqui a pouco a gente faz 2-0, aí sim eles não iam buscar o resultado. Mas enfim, assim, o que eu quero falar é que os caras estão de parabéns hoje, os atletas, cara, foram gigantes. Nas minhas palestras antes de jogo eu falo em questão de merecimento, buscar para tu ter o resultado, buscar para tu vencer. O porquê que tu vence e porquê que tu perde. Hoje os caras fizeram porquê desse empate com gosto de vitória. Dentro das circunstâncias que foi a partida, é um gosto de vitória. Márcio, além das 3 expulsões, houveram os cartões amarelos. O Gustavinho, o Feijão, o Lacerda, todos eles levaram cartão amarelo, além do Romário no banco. Algum desses jogadores estava pendurado ou você não tem essa informação? Como montar o time com tantos desfalques agora para a próxima partida? Tem a informação, a gente tem um controle, a planilha de cartões, até vou visualizar agora no mural que a gente tem no vestiário, dentro do vestiário. Eu acho que o Lacerda não estava pendurado. Minha dúvida é só sobre o Lacerda. O Anderson Feijão foi para o segundo cartão. Vou visualizar ali, vou ver bem certinho, mas acho que o Lacerda não tinha 2. Então acho que a perda só é somente das expulsões, né? Gustavo, primeiro jogo dele, o Romário não vinha sendo relacionado, não indo para as partidas por questões físicas, né? Então aí tomou, tá tranquilo. Eu acho que a preocupação mesmo é só a questão do Lacerda, ver se tomou o terceiro ou não, mas acho que é só as expulsões que não temos para o próximo jogo.